Olá, tudo bem? Chegando mais uma vez com o programa Em Foco. Sou Clodoaldo Rezarias e estou aqui na JNT Web TV para mais um programa Em Foco nessa segunda-feira. Como você sabe, nós estamos aqui todas as segundas-feiras trazendo para você uma programação muito especial, sempre trazendo um debate, um tema, uma entrevista com especialistas falando sobre vários assuntos, falando sobre vários temas. E nós estamos aqui hoje para mais uma vez compartilhar com você a nossa programação. O rosto aqui bastante parece abatido por conta de gripe. Não, não é gripe, é uma alergia, fruto da tal da sinusite, né, que me deixa com o olho avermelhado, lagrimejando, mas vamos lá, nada que atrapalhe a nossa programação. Qualquer coisa, eu vou fazer uso aqui do óculos para ver se ajuda um pouquinho. Vamos lá, vamos fazer uso então do óculos para ver se facilita um pouquinho mais. Hoje nós vamos falar sobre um tema, eu acredito que seja relevante para a sociedade como um todo. A sociedade, de forma geral, eu acho que é um tema um tanto quanto relevante, né? Lembra que o foco não é o entrevistado, lembra que o foco não é o entrevistador, mas sempre um tema. Então, o nosso tema hoje vai ser aqui sobre a questão da Lei 10.639 de 2003. Você sabe que lei é essa? Você sabe do que se trata essa lei? A Lei 10.639/2003 foi sancionada, né, pelo presidente, então, o presidente, à época, o presidente Lula, que no seu primeiro mandato, ele sancionou essa lei, né, que já estava amadurecendo já há um bom tempo, né, e nessa data foi sancionada, ou seja, há 20 anos essa lei foi sancionada. E a pergunta que não quer calar é: você já ouviu falar sobre essa lei? Eu comecei a fazer o curso de graduação em 2007. Em 2007 eu comecei a fazer o curso de graduação. Quando eu comecei o curso, a ideia era que o nosso curso ele fosse até 3 anos e meio. No ano em 2010, mais ou menos na metade do ano, nós concluiríamos. Mas, exatamente nesse período, entrou na grade das universidades, das faculdades, o ensino da lei, o ensino da lei 10.639 e também a lei que trata da questão indígena. Vou pegar a lei aqui também que trata da questão indígena, que já falo para você. Bom, já que eu falei sobre a lei do indígena, você já começou a meio que compreender, né, para onde que a nossa conversa vai. A lei 11.645 de 2008. Então essa lei, ela foi colocada. A lei 10.639/2003 e a lei 11.645/08 foram incorporadas no currículo das faculdades e universidades, então, em 2008, 2009. Então, o curso não seria mais 3 anos e meio, e sim seriam 4 anos completos, por causa desses componentes curriculares que seriam acrescentados. Então, a Lei 11.645/2008 trata da questão da formação e promoção da população brasileira, da questão indígena, né? Da questão indígena, então você pode pesquisar, você pode estudar sobre. Mas a minha proposta, a proposta desse programa é falar, é versar sobre a Lei 10.639, que é a lei que trata do ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas do nosso Brasil. Não há muito tempo, estou falando que em 2008, 2009, no curso de pedagogia que fiz, falava sobre, tratava sobre, os professores trouxeram
algumas informações sobre o que significava aquele currículo, a proposta do currículo, o porquê do currículo. E então foi a primeira e última vez que eu ouvi falar sobre essa lei. Entrando no mestrado em 2020, né, a proposta de pesquisa, a minha proposta de pesquisa foi a questão da criminalidade, né, da questão da violência. Não seria a palavra criminalidade, seria violência contra a população, envolvendo a população negra nas escolas. Então essa foi a minha proposta, né? Estudar, buscar essa informação, levantar para ver se há violência, se há discriminação, se há exclusão da população negra nas escolas, em especial do fundamental e médio. E a gente vai lendo e pesquisando. Eu fiz pesquisas bibliográficas, lendo textos, e fui a campo, né? Fui a campo para conversar com os professores, como eles entendem, como eles percebem, se eles entendem, se há discriminação, se há exclusão, se há violência. Enfim, a nossa pesquisa foi essa. E uma das vertentes da pesquisa, da dissertação, do texto, foi a questão de uma educação antirracial, né? Anti-violência, né? Uma educação antirracista, textos que falavam sobre. E a pergunta que fiz é se a lei, ou se o currículo é utilizado nas escolas, se essa lei ela é utilizada, se esse currículo é utilizado nas escolas Fundamental 2 e Ensino Médio. Então essa foi a pergunta e as leituras que fiz sobre. Então eu quero no programa de hoje falar um pouquinho sobre a Lei 10.639. Se você nunca ouviu falar, vai ouvir falar um pouquinho hoje. Se você já ouviu falar, você vai poder, se quiser colocar nos comentários, você vai poder contribuir aqui com a nossa conversa, tá bom? O programa está começando, mas vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre a Lei 10.639, o porquê ela veio, qual a sua função social entre a comunidade. Eu fiz um texto aqui, deixa eu fazer a leitura. O racismo no Brasil é algo estruturado que carrega formas de violências, como preconceito, exclusão, discriminação. E nos últimos tempos, nas últimas décadas, foram criados movimentos, e esses movimentos tinham a intenção de mudar essa situação. Né? Esses movimentos tinham a intenção de mudar essa situação. Preste atenção aqui. Esses movimentos, muitas vezes, eles são vistos como oportunistas ou movimentos assim que estão com interesses escusos. Existem movimentos e movimentos. Esses movimentos, na questão racial, eles tinham uma proposta de que pudesse facilitar o acesso da comunidade negra à educação superior. Porque quando você está na escola, que é obrigatório, então é um parelho, né? Estão todos lá. Aí vai para o ensino fundamental, continua, no médio já vai mudando, e quando você vai para as universidades ou faculdades, aí o número de negros é cada vez menor. E quando você chega no nível de mestrado, doutorado, então os representantes da comunidade negra praticamente desaparecem. Né? Isso é uma realidade. Mas esse não é o ponto, esse não é o foco do programa, tá? Esse não é o foco do programa. O foco do programa é o porquê desse currículo, o porquê desta lei. A lei, ela vem em resposta a uma demanda, a movimentos que queriam ver-se representados, ou que a história fosse contada com outros atores, outros componentes. Porque a história que nós tínhamos até então, até 2003, a história que nós tínhamos era a história
europeia, a história do português, do colonizador chegando ao Brasil. Então, a história era nos contada assim. Sempre você que tem mais ou menos a minha idade, um pouquinho mais velho que eu, um pouquinho mais novo que eu, você sabe, você lembra que a história era contada a partir dos atores, autores, né, portugueses ou europeus, narrando como que a história foi, né, colocando como a história foi. Mas aqui nós vemos apenas o ponto de vista de um grupo falando. Mas tem a visão do negro, tem a visão do índio, tá? Tem a visão depois dos japoneses que vieram, de outros povos que vieram para cá, que tem a sua forma de contar a história. Há um provérbio africano que é reproduzido no livro A Galinha e a Águia, ou a Águia e a Galinha, do Leonardo Boff, que cada ponto de vista é visto de um ponto. Então, cada um narra a história, narra o fato a partir do seu ponto de vista, a partir da sua cosmovisão, a partir da sua visão de mundo. Eu conto a mesma história que o meu filho conta, que a minha esposa conta, que o outro filho que eu tenho conta. Cada um dos quatro vai contar a mesma história, colocando a sua perspectiva, o seu ponto de vista, a sua forma de ver. Eu posso narrar um fato que acontece aqui no estúdio, e vai estar aqui o nosso diretor Ricardo, ele vai narrar o mesmo fato, o mesmo episódio, e eu vou narrar o mesmo episódio, cada um com uma visão diferente. Pode ser narrado sem acrescentar nada, não precisa nem inventar e nem diminuir, mas a forma de apresentar as palavras, os verbos, os adjetivos são diferentes. Então, até aqui, até 2003, a história era contada apenas do ponto de vista do europeu, né, do português, do colonizador. Isso vale aqui para a América hispânica, né, América Espanhola, Argentina, Paraguai e tal, todos esses países que foram colonizados pela Espanha ou pelos espanhóis, a sua forma de ser contado era contado a partir dos espanhóis. Mas tinham aqui os guaranis e todos os povos que fizeram parte, né, da colonização, fizeram parte aqui desse movimento. Então a lei ela vem com a proposta exatamente de contar a história afro-brasileira com componentes, ouvindo atores, tendo a visão, tendo a perspectiva, tendo a percepção dessa comunidade. E a Lei 11.000 que eu disse agora há pouco, essa lei tem a mesma proposta na questão dos povos indígenas. Então, contar a história a partir deles. Então a lei ela vem para contar a história e a cultura do povo afro-brasileiro. Eu vou ler mais um texto aqui. A implementação da Lei 10.639 de 2003, cujo currículo faz parte de ações de políticas públicas criada para a promoção da igualdade racial, o conceito de sua criação principia a desconstrução da discriminação e exclusão da população negra na educação. Essa ideia, né, é resultado de lutas e reivindicações do movimento que gostaria de ver a sua história contada com componentes qualitativos. Porque até aqui, até então, era 13 de maio, né, a promulgação da Lei Áurea, e quando nós ouvíamos, eu quando criança ouvia essa contação de história, né, a contação, a reprodução dessa história, eu imaginava o Brasil totalmente escravo, e há um movimento espontâneo que chega na mesa da regente, da princesa regente, a Isaura, rainha, princesa Isabela, né? A princesa, ela vem e faz a promulgação, mas você vai no fato,
você vai no fato, não era bem assim. Não era bem assim. Não era bem assim porque nesse momento que a lei é sancionada, que há promulgação da libertação da população negra, a princesa Isabel, ela está sancionando uma lei onde uma minoria, em comparação à população, a minoria já não eram mais escravos. Vamos lá, recapitulando. Primeiro começa uma lei que fala sobre a lei dos navios negreiros, né? Deixa eu pegar aqui. Lei dos navios negreiros. Essa lei, ela proíbe o tráfico. Ela proíbe o tráfico. Então, a lei, ela é sancionada no dia 4 de setembro de 1850, é a lei 581, veio ser chamada de lei de Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico. Então, a ideia era não vir mais navios com negros. Então, a lei foi sancionada proibindo. Foi sancionada a lei, mas aí tem um ditado popular, né, que fala que é para inglês ver. Foi sancionada a lei por causa da pressão dos ingleses. Os ingleses fizeram pressão, dizendo se não parasse com o tráfico, não teria negociação, não teria relacionamento comercial com o Brasil. Então o Brasil sanciona a lei, mas o tráfico continua. Então veio a expressão para inglês ver. 1850. Então começa a lei Eusébio de Queiroz a valer mais ou menos, então ou pelo menos pararia de entrar escravos no Brasil. E na sequência, após a lei da proibição do tráfico de negros, vem a lei chamada de a lei do ventre livre. Essa lei versava dizendo que as mulheres escravas, quando tivessem filhos, os filhos nasceriam livres. As mães continuariam escravas, mas os filhos nasceriam livres. Essa lei ela foi promulgada no dia 28 de setembro de 1871, 21 anos depois da lei que tirou aí, que proibiu o tráfico do negro. Então, para de ser trazido negros escravos, os que continuavam escravos, a lei do ventre livre, as crianças que nasciam a partir de 1871 nasciam livres, no entanto as mães continuavam escravas, e depois tem uma lei que vai ser 1885, se não me foge a memória. Deixa eu pegar a colinha aqui. É a lei do sexagenário, né? Lei do sexagenário. A lei dos sexagenários foi aprovada em 1885, determinando que os escravos com 60 anos ou mais deveriam ser livres. Então, a lei foi aprovada no gabinete do barão de Cotegipe e foi um esforço dos escravagistas para conter a força do movimento abolicionista. Imagina aqui, um escravo vivendo em 1885, com 60 anos ele estava livre. Imagina, uma pessoa que trabalha forçado, com 60 anos de idade. Né? Os que estavam vivos, né, era muito difícil, porque a expectativa de vida dessa população do brasileiro nesse tempo era bem menor. Me parece que era abaixo de 50 anos. Mas aquele que tivesse 60 ou mais estaria livre, não seria mais escravo. Então nós temos a proibição do tráfico negreiro, nós temos as crianças nascendo livres, nós temos quem tinha mais de 60 anos livres, e nós tínhamos os que haviam fugido, né? Os que foram aí, os que fugiam e criavam os quilombos, esse pessoal que se rebelavam e fugiam, a população negra, escravas em 1888,
era um número bastante reduzido. Então, quando a lei é sancionada para um público não tão grande, um público pequeno, né? Tem um autor, me foge o nome dele agora, ele disse que apenas 10% da população negra era escravo. Ele faz essa afirmação. Não vou fazer essa afirmação, mas ele fez essa afirmação. Então, era o número, somando todos os negros no Brasil, era uma quantidade pequena que estavam servindo como escravo. Não estou dizendo que isso é legal, tá? Estou dizendo, que bom que era só qualquer número, uma pessoa trabalhando como escravo é ruim. Apenas estou colocando que aquilo que eu acho que parecia ser generoso da parte da princesa Isabel, a princesa regente, fazendo um ato, né, assinando a lei, a ideia que nós tínhamos era que toda a população brasileira, nos seus milhares, nos seus milhões, sei lá, estavam trabalhando como escravos e ela fez uma lei abolindo. Não, foi uma consequência, foi uma sequência, por fruto de pressões e mais pressões que o Brasil estava sofrendo por conta disso, e o Brasil foi o último país a sancionar a lei, né? A lei da libertação dos escravos, dizendo assim, ó, não há mais escravos no Brasil. Esse é um tema polêmico, é um tema bastante grande, é um tema que mexe com emoções, segundo o antropólogo doutor Valdemir Rosa, é um tema que mexe com o negro e mexe com o branco. Mexe com o negro porque mexe com a sua história, mexe com o branco porque mexe com a sua história também. Há argumentos dos dois lados, há paixões dos dois lados, não é a minha proposta aqui de mexer com as paixões e nem com as dores. A proposta aqui é dizer que a Lei 10.639 ela foi sancionada para contar essa história a partir do ponto de vista de outros atores, de outros olhares, de outras pessoas, né, contribuindo. Existe um movimento chamado modernidade, deixa eu encontrar aqui, colonialidade e modernidade. É um movimento latino-americano que procura, né, não é recontar a história, não é recontar a história, é contar a história a partir de outros olhares. O negro, ele é colocado como escravo, mas tem as suas contribuições positivas, né? Ações positivas que na escola a gente não viu, a gente não aprendeu. É sempre a parte ruim. Sempre as coisas ruins. Tem um ditado popular, né? Isso até serve para corte, né? Para corte dos podcasts. Que o preto, quando ele não faz sujeira na entrada, ele faz na saída. Na verdade, é outra expressão, né? O negro, quando ele não faz na entrada, ele faz na saída. Então, essa dinâmica, ela me parece que significa que é serviço mal feito, é serviço porco, é serviço mal... Não. A expressão é bem chula, né? A expressão é bem chula. Mas é porque ele era escravo. Se ele não fizesse as suas necessidades antes do trabalho, ele só ia fazer as suas necessidades depois do trabalho. Quando não faz na entrada, ele faz na saída. É assim, né? Preto, quando não faz na entrada, ele faz na saída. Dizendo assim, olha, que se ele não faz um serviço mal feito no começo, ele vai acabar fazendo no fim. Não, a ideia não é, a ideia é, hoje é assim. Hoje não, né? Que hoje se policia. No meu tempo, era muito usado, na minha infância, adolescência, é muito usado. Mas a verdade é que por ser escravo, ou ele fazia suas necessidades antes do trabalho, ou ele fazia depois do trabalho. Então ele entrava no trabalho 6, o sol aparecia, ele ia trabalhar. O sol se punha, ou terminava o dia, ele voltava para o seu espaço. Então, ou ele fazia antes do sol nascer, ou depois do sol nascer. Durante todo o dia, ele não podia fazer as suas necessidades. Então você percebe que essa
essas piadas, essas brincadeiras que parecem engraçadas, ela é fruto de uma dor, né? Não é engraçado você não poder usar o banheiro durante o seu período de trabalho, né? Não tem graça, não tem nenhuma graça, mas essas piadas, elas foram feitas, tiradas de contextos, colocadas assim ao léu, e a população e a comunidade negra, ela acaba sofrendo por isso. O, o Moreira, deixa eu ver se eu encontro ele aqui, eu já falo para você o que é recreativo, né? O Moreira fala do racismo recreativo. O racismo recreativo, segundo o Moreira, é, é uma forma de você, através da piada, forçar, né? Você, através da piada, através do humor, você reproduzir sofrimentos como esse, né? Parece engraçado, mas olha o fundo lá. Imagina você o dia todo sem poder fazer suas necessidades, porque você é legalmente proibido. Você não pode. E vira piada. Quando não faz na entrada, faz na saída, vira piada. Se torna recreativo, mas essa recreação vem da dor, né? Vem de uma dor. E essa dor, né, muitas vezes ela é resultado de uma história contada apenas de um lado. E a Lei 10.639, promulgada em 2003, ela tem a proposta do quê? De contar ou recontar a história. Eu vou tirar a palavra recontar. Tá? Ela não quer contar de novo, ela não quer contar diferente. Ela quer contar a partir, como disse, do ponto de vista dela, ou deles, ou da população como um todo. A lei ela é promulgada em 2003 e em 2004 veio a resolução 01 de 2004, que no artigo 1 prescreve a obrigatoriedade de conteúdos acerca da história e cultura afro-brasileira e africana em todos os níveis da educação brasileira. Educação básica, sobretudo no ensino fundamental, é onde está o alicerce estruturante do processo da formação dos estudantes nas perspectivas cognitivas, afetivas e atitudinais. Então a lei, ela dá suporte para a prática do professor, tornando como obrigatório o ensino das relações raciais. Então a proposta é contar a história. Esse dia eu estava participando de um curso, estou participando de um curso que tem a proposta de versar sobre a história da população negra, da cultura e tal. Como a minha pesquisa trabalhou sobre, e eu estou estudando e escrevendo sobre, eu fui participar de um curso, estou participando, me inscrevi em um curso, estou participando desse curso que fala sobre isso. Me parece que a ideia que se tem da Europa é que a Europa é o início de tudo, a cultura europeia é o início de tudo. Tá. Eu fiquei um tanto, não diria receoso, um tanto duvidoso, ou, acho que a palavra duvidoso é mais, melhor, define melhor o que eu quero dizer, o que eu estou pensando aqui. Porque o continente europeu, ele vai entrar em destaque, ele vai ter a primazia a partir do século XV para frente, 15, 16, 17, 18, 19, ele tem o boom nesse período, né? Até então ele não era. Mas pelo fato da minha formação, eu sou formado em pedagogia, mas, né, tenho formação em teologia. Então a minha base é teológica. E quando a gente estuda teologia, fica muito claro, é muito evidente para a gente, na contação da história, na narrativa da história da humanidade, o berço não é a Europa. Né? A Europa vai aparecer nas
tratativas bíblicas, nas narrativas bíblicas, a Europa ela vai aparecer em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é para na cronologia da história, Atos dos Apóstolos vai acontecer 40, 50, 60 anos depois de Cristo. Então, a história bíblica, ela está concentrada em Israel e no Egito, naquele meio ali, naquela região, né? Então, a história da humanidade, ela se dá no berço da história da humanidade, na história, quando se estuda a partir da teologia, e eu acredito que quando você também faz a pesquisa antropológica, acho que é antropologia, não é antropologia, sim, é que você pesquisa as origens e tal, que tem as escavações, o berço está ali, né, e não na Europa. A Europa ela vai aparecer quando a gente faz o estudo da teologia em Atos, ou seja, 60, 70 anos depois de Cristo. A África ela aparece muito antes, muito antes. A população se dá, a formação se dá ali. E a questão da escravidão, da escravatura, do processo, esse processo não é um processo, aí eu estou falando, usando argumento de um professor da universidade latino-americana, que trabalha sobre isso, ele é antropólogo, e ele disse que na fala dele, na defesa dele, pós-doutor, na defesa dele, ele traz esse argumento, que eu concordo muito, já concordava antes, e fundamentou o meu conceito, é que ser escravo não é apenas a questão do negro ser escravo. A prática da escravização, ela sempre aconteceu na história da humanidade, né? Israelitas ou israelenses ou judeus foram escravos, egípcios foram escravos e outros tantos povos foram escravos. Essa era a prática das nações antigamente, né? Aquela nação que sobrepujava a outras nações e o rei da outra nação se rendia e eles se tornavam escravos desse novo líder. Isso acontece muito. E essa prática acontecia muito e, infelizmente, ainda acontece em alguns lugares. Porém, no entanto, a gente destaca, né, no caso, que o negro é escravo. Isso, segundo a ideia desse professor, e eu concordo, a gente precisa dizer que é uma prática humana, né? É uma prática humana que deve ser refutada, que deve ser combatida, mas não é uma situação específica da população negra no Brasil e fora do Brasil. E outra coisa, ele fala sobre a escravização atlântica, né, os escravos do Atlântico, se referindo àqueles que saíram da África por meio dos mares, né, por meio do oceano, melhor dizendo, mas outros tantos que os escravos árabes islâmicos, né, que foram escravizados pela população árabe e também tem a sua história, né? A gente não faz ligação porque não interessa para o nosso ponto de vista, porque o nosso, lembra, cada ponto de vista é de um ponto e cada um narra a história a partir das suas dores. Então, nós não trazemos esse ponto, mas porque não nos dói esse ponto aqui. Então, a lei que propõe a contação da história e da cultura afro tem essa proposta de mostrar outros significados, né? Dar significados diferentes para o mesmo episódio. E nós perguntamos na nossa entrevista, no nosso bate-papo com os professores, nós perguntamos para os professores se há o uso e a prática desse currículo
nas suas escolas, tanto na escola pública quanto na escola privada. Sim, a resposta foi positiva, sim, que é usado, sim. No entanto, na percepção, no entendimento deles, é subutilizado. Poderia ser mais utilizado, poderia ser mais provocado, poderia ser mais trabalhado e não foi trabalhado. Então, a efetivação da Lei 10.639 no cotidiano das ações escolares implica em debates, reflexões que contribuam, né, para a construção de uma sociedade que entenda, que respeite a diversidade. Nós moramos aqui em Foz do Iguaçu, mais de 80 etnias ocupando o mesmo espaço, né? A história reproduzida nas salas de aula, antes, como disse, eram baseadas apenas na perspectiva eurocêntrica, ou seja, do europeu, né? Mas quando a lei é promulgada, quando a resolução ela entra em atividade, né? Essa ideia ela toma um caminho diferente. Então, no dia 9 de janeiro de 2003, foi promulgada, e no dia 9 de janeiro de 23 agora, completou 20 anos de promulgação, né? 20 anos da existência dessa lei. Essas 2 décadas, elas foram marcadas por 2 sentimentos. 2 sentimentos, presta atenção aqui. Eu vou pensar para vocês os 2 sentimentos que foram marcados, o que marcaram. O primeiro sentimento é de ter marcado, né? Ter marcado essa fase de dar ao negro, à população afro-brasileira, o afrodescendente, um sentimento, né, de ver-se representado na contação de história, nas experiências, mas também um sentimento de frustração, né? Porque são 20 anos, eu perguntei para você no começo, na abertura do programa, se você já ouviu falar sobre a lei. E provavelmente, se fizermos uma enquete, assim, geral, eu acredito que a maioria da população vai dizer que não conhece a lei, que não sabe do que se trata. E talvez alguns que conhecem vai dizer assim que é contra, porque contar a história do negro e não contar a história do branco? Sabe aquela discussão que sempre tem sobre a cota e tal, essas coisas todas? E olha, o assunto não é cota, tá? Então, esses pontos, me parece que a lei ela ainda não alcançou o objetivo, que era popularizar a contação da história, a história da comunidade, a história da população. Mais ou menos assim. Se você é descendente de italiano, você pegar a sua árvore genealógica, você vai conseguir, dependendo, você consegue se tornar um cidadão italiano. Você tem essa descendência, você consegue. O francês, o inglês, o alemão. Mas a comunidade negra não, porque ao ser trazido para o Brasil, ao ser trazido para esse continente, para essa colônia, ele foi tirado, né? Ele foi tirado dos seus parentes. Então, mesmo que eu queira, mesmo que os meus descendentes queiram, meus filhos queiram, a gente não consegue. Porque o máximo que a gente vai conseguir é chegar no nosso dono, naquela pessoa que nos comprou. E aí, o professor, nesse curso que estou fazendo, o professor falando sobre os indígenas, foi só o professor sobre os indígenas? Não, esse professor aí, esse antropólogo, falando sobre essa questão. Não, foi a professora, me fugiu aqui, foi a professora, ela disse que quando o negro ele vai puxar a sua história, ele pode conseguir encontrar o seu dono, a pessoa que comprou ele. Porque ela explicou assim: por que existem pessoas que é chamado de da Silva
de Souza dos Santos. Porque a pessoa era Dona Maria, um nome comum. E como saber de quem é essa Dona Maria? Não, essa é a Dona Maria dos Santos, que é da família Santos. Então ela pertencia aos santos daquela cidade, ou os santos daquela cidade, o senhor santo daquela cidade, ou daquela fazenda, ou daquele lugar. Ou quem que é esse José? Ah, eu sou José, ele é dos Santos? Não, não, esse José não é o José dos Santos. José é o da Silva, né? O Silva que é o dono desse José. E assim, sabe? É mais ou menos isso. Então, o italiano, o japonês, o alemão, o inglês, o francês, esses eles conseguem encontrar seus descendentes e até tornar-se cidadãos daquele país do qual ele tem, né? E essa comunidade, essa população, me referindo aos negros, não consegue porque foram tirados, não vieram tentar a sorte, não vieram tentar ser melhores aqui no Brasil. Não, eles vieram porque vieram. Mas estariam melhores lá? Esse não é o ponto. Esse não é o ponto. O ponto não é esse se eles estariam melhor lá, estariam sofrendo lá e tal. Não, esse não é o ponto. O ponto é que eles foram tirados a contragosto e vieram para cá, então não tem passado, né? Tem passado, mas não tem descendência. A nossa descendência, ela foi cortada ali a partir do tráfico ou da escravidão ou da escravização atlântica. E a lei, então, ela vem com essa proposta. Por exemplo, a lei me deu essa possibilidade de contar essa história para você. Né? A lei me deu a possibilidade de contar essa história para você, de ver a história a partir de outro ângulo, né? A partir do meu próprio óculos. Eu estou contando essa história para você. É dolorosa, é feia, é nojenta, mas ela é feita e reproduzida por seres humanos. E os seres humanos, quando querem, são cruéis. São cruéis, né? Que não ama, não tem empatia, não tem respeito, né? O ser humano consegue ser esse ser que vai de um extremo ao outro, né? Vai de um extremo ao outro, vai do amor ao ódio, assim. Tanto é que tem o tal do crime passional, o crime por causa da paixão, o crime por causa do amor, para você entender aí a minha fala. Então, mas a lei, ela tem essa proposta, né, de trazer essa nova oportunidade de contar a história, só que a lei, que é uma conquista contra o preconceito e discriminação e racismo, precisa de avanços para a superação de discursos e práticas que ainda continuam acontecendo, né? Continuam ainda acontecendo. Eu acredito que é possível mudar, é possível melhorar, é possível avançar um pouco mais, através do conhecimento. Jesus Cristo, ele disse que e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui, Jesus está dizendo do conhecimento. É o conhecimento que traz a libertação. É o conhecimento que traz a liberdade. É o conhecimento que oferece oportunidade para as pessoas mudar a sua forma de ver a vida e de viver a vida, né? Muitas vezes a gente usa esse texto de Jesus, essa fala de Jesus, para se apegar na verdade. Não, Jesus, ele não está na minha interpretação, a proposta de Jesus aqui é o conhecimento. E conhecereis, e sereis libertos. A verdade, ela é una, não sei se ela é una, porque a minha verdade não é a sua verdade, que não é a verdade do outro. Então a verdade, hoje, ela tornou-se relativa. O que Jesus está colocando, a proposta de Jesus, ao meu ver, é o conhecimento que promove a libertação.
conhecimento que promove a libertação. É o conhecimento que traz a libertação da mente e da alma, né? Grandes pensadores e grandes atores e autores viveram livremente aprisionados, presos, literalmente presos. Mas, vou pegar aqui um recente, né? O Nelson Mandela, que não é tão antigo assim. Ficou preso muitos anos. E durante o tempo que ele está preso, ele está livre, porque ele conhecia os seus ideais, os seus projetos, os seus planos, e levou a cabo, e foi um grande presidente, referência para a população de todos os lugares, né, onde é permitido o estudo, é permitido a leitura. A verdade para Mandela não era verdade para aquela população da África do Sul. No entanto, né, ele não está preso na questão da verdade, ele está preso na questão do conhecimento. O conhecimento que ele tinha da causa e da proposta e dos projetos deu a ele a possibilidade de se tornar uma referência, né, como presidente daquela nação. Uma nação mais ou menos igual ao Brasil, né? Uma nação de negros e brancos, onde havia a segregação, havia o apartheid, que era separado negros e brancos. Ele consegue governar para todos e faz uma boa gestão, sem o ódio, sem a vingança. Embora muitos queriam que ele vingasse, ele tinha a ideia de que não era assim que deveria ser feito. E fez lá o seu trabalho, e deixou o seu legado, e deixou a sua história. Então, queridos, espero que o assunto tenha sido interessante para você, tenha sido relevante para você, mesmo você não sendo da academia, não sendo afeito a estudo, mesmo você não sendo negro, mesmo você não sendo militante, mesmo você não sendo afeito a esses assuntos, mas esses assuntos fazem parte do nosso dia. Tem um ditado muito legal que as pessoas falam, e eu discordo frontalmente, embora respeite quem pense assim, que dizem que religião, política e futebol não se discute. E eu discordo. Eu acho que são temas que se devem ser discutidos. A questão é como discutir? Discutir sem a paixão, sem a velocidade como que é feito. É possível debater esses três temas, né, sem querer convencer sem querer convencer o outro, mostrando os pontos bons, os pontos ruins, os pontos neutros, né? Sobre o futebol, né? Vou pegar o mais frívolo das discussões. Foi pênalti ou não foi? Vai depender muito do torcedor. Mas se você não colocar paixão, você vai dizer, não, foi sim. Por que você acha? Não, porque olha lá, aconteceu assim, assim, assim. Eu tenho um pouco de dúvida, mas eu acho que essa câmera aqui, ela te dá um pouco de razão. Não, olha aqui, essa câmera aqui mostra que não foi. Aí, temos as câmeras, né? Beleza, fechou. O seu time ganhou, você vai rir de mim? Ganhei e tal. O seu time perdeu, eu vou rir de você. Seguiu a vida. Eu acho que essa é a parte recreativa da disputa, da discussão do futebol. Mas entra a paixão ela evolui para o ódio para a agressividade, e a agressividade muitas vezes para as vias de fato e tantas vezes para a morte. A questão da religião, né? A sua não presta, a minha é melhor. Todas as religiões, imagino eu que todas as religiões, um estudioso do tema que sou, todas as religiões, elas têm os seus pontos em comuns, né? Que é o bem-estar da comunidade, da sociedade, né? A paz de espírito, a elevação da alma, a salvação da alma, né? A divindade. A ideia é que cada um, no final, acha que esse
ponto aqui é que se destaca e deve ser esse aqui. E aí que pega fogo. Mas até chegar aqui, nesse ponto, muitas vezes a briga se deu aqui. Ah, porque não pode isso, porque não pode aquilo, porque não pode aquele outro. Tal. Fica aqui na base, né? Fica aqui na parte rasa. Na parte mais central, eu acho que não na parte central, na parte mais central, que todas as religiões têm a mesma proposta, que é o bem-estar, que é a elevação, que é o crescimento, e que é a salvação da alma, ou é a eternidade num lugar bom, no céu, no paraíso. Enfim, cada religião dá um nome, até aqui. A parte fechada, a parte final, que é o cerne, é a crença final. Olha, é Jesus quem salva. Não, Maria intercede. Não, Mohammed, né, tem esse ponto. Buda, é esse ponto aqui, que seria o ponto final para as divergências, essas divergências nas ideias, né, deveriam, eu acho assim, por isso, fechou, seguiu, se convenceu ou não, né, é a questão da política, por último, né, a questão política, discutir política. Discutir política é discutir ideias que são interessantes. Olha, esse projeto aqui, ele é interessante, mas quem é que propôs? Quem propôs foi esse partido progressista. Tá, mas então não presta. Não, se o projeto é bom, independente se é progressista ou se é conservador. Aqui é o projeto. Não, esse projeto aqui é ruim, olha, ele vai prejudicar a gente nisso. Quem fez? Ah, foi o progressista. Não interessa quem foi. Se foi o conservador, se foi o progressista, se foi o colorado, se foi o republicano, independente, né? Me referi aqui aos partidos norte-americanos. Tem lá o republicano e os democratas. Aqui no Paraguai tem um partido, tem o Colorado, deixa eu ver se eu consigo encontrar outro aqui. São dois partidos aqui no Paraguai também, né? Aí, não interessa quem fez. Se for bom, é bom, e se for ruim, é ruim. Né? Se for bom, é bom, se for ruim, é ruim. Não tem essa ideia. A discussão que acontece, infelizmente aconteceu nos últimos... Sempre aconteceu, tá? Não é agora não, sempre aconteceu. Eu estou com 52 para 53, eu acompanho política, eu acho que eu conheço um pouco de política. Desde os meus 7, 8 anos eu ouvia a Voz do Brasil, via meus pais, o meu pai e meu tio trocando ideias sobre, cresci ouvindo, assistindo Direta Já, aquela coisa toda. Direta Já eu estava com 11 anos, 10 para 11 anos, não, 9 para 10 anos, né? Todo aquele movimento e tal. Todos esses movimentos eu acompanhava assim, assistindo e tal. Busquei estudar sobre, não tenho conhecimento profundo, mas conheço um pouco. As discussões sempre aconteceram, sempre foram acaloradas, né? Brigas, vias de fato e até mortes por conta da questão. Mas eu tenho que discutir nas ideias, para que as ideias sejam afloradas, as ruins saírem e permanecerem as boas, e a gente fica brigando como torcedores de futebol, e lei ruim, mais lei ruim, vai entrando, independente do presidente, independente da coloração partidária, independente da ideologia que está lá. As leis muitas vezes vêm para prejudicar a gente e a gente não consegue avançar porque a gente não discute política, a gente deixa para lá, né? A questão moral e ética a gente não discute, que está na base da religião e da política, a gente não discute também, e as coisas vão degringolando. No entanto, a Lei 10.639 de 2003 tem essa proposta, né, de trazer para os professores, para a comunidade da educação, para a comunidade escolar, a ideia de que não apenas a história do ponto de vista europeu chegando no Brasil, não apenas os portugueses chegando no Brasil, tem a história dos índios que estavam aqui, que também podem contar a sua história do seu jeito, os negros que estavam, né, que foram trazidos para cá, que também podem contar a sua história, que podem contar também
a história a partir da sua visão, a partir da sua vista, a partir do seu jeito de ver. Espero ter contribuído, espero ter provocado um pouquinho. Se você quiser mais informações, né, sobre isso, entre na internet, dá aquela googada, dá aquele Google e pesquise sobre a Lei 10.639 de 2003, sancionada para que a cultura e a história afro-brasileira pudessem ser contadas ou ser contadas nas escolas. E que tal ela ter novos capítulos, novos episódios em um novo formato? Semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser, trazendo aí mais um convidado. Eu tenho 3 convidados para estar conversando com você, conosco aqui no programa em Foco, né? São 4 convidados, né? Eu acredito que na semana que vem a gente vai estar falando sobre o Estatuto do Adolescente, é o ECA, né? Da criança e do adolescente, Estatuto da criança e do adolescente, na próxima semana. Aí na outra semana eu vou trazer aqui o professor Emerson, se eu não me engano, ele vai ser na outra semana, a gente vai estar trocando uma ideia sobre o professor de educação física, né? Vai ser um tema legal. E a Nara também vai vir aqui, ela é artista plástica, fazendo trabalhos belíssimos. Estou agendando com ela para estar com a gente também, falando aqui um pouquinho. Grande abraço, semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser. Fique com Deus.